Oscar Lima, Faceiros Aviadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Piloto. Eu sou Alexandre Salles, estou aqui novamente com nosso amigo piloto de 787, Anderson Rafael. Dessa vez para falar sobre empregabilidade. Anderson, uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe quanto a isso são pessoas que querem se tornar pilotos, mas não sabem exatamente se agora é o momento certo para ela iniciar a formação. Algumas querem saber se agora o mercado está em alta ou se o mercado, pelo fato do mercado estar em baixa agora, é o momento ideal porque até ela se formar ele pode entrar em alta e tudo mais. Então a pergunta é, existe algum modo de fazer uma previsão de quando o mercado vai melhorar nesse sentido, seja sobre eventos que ocorrem no país, como a Copa e Olimpíadas, ou até eleições no Brasil que podem influenciar isso de algum modo? É muito difícil dizer quando, mas é fácil prever que sim, ele vai subir e vai descer, e será assim por um bom tempo. Eu não sei se tem outra maneira do mercado de aviação funcionar, é assim que ele tem sido há 100 anos. Se você está na baixa, tem a vantagem de que você vai se formar mais ou menos no começo da alta. Se você está na alta, tem a desvantagem de que você vai se formar no final da alta ou no começo da baixa. E aí, se você entra numa empresa no começo da alta, significa que muita gente vai ser contratada depois de você. Então, se a empresa precisar demitir depois, tem bastante gente que entrou depois de você. Se você entra no final da alta, aí você já entra no final da fila. Se por acaso houverem demissões, você está no final da fila, o que não é bom. A gente tem que se formar no tempo que a gente conseguir. O quanto antes é sempre melhor. Mas eu acho que sim, é interessante que você esteja pronto no começo da alta e não no final dela. Aqui no Brasil a gente tem a questão das eleições que são próximas, então a gente já sabe que esse ano é um ano muito provavelmente de baixa. Toda a economia fica em passo de espera até saber o que vai acontecer com o país, né, em termos de política e em termos de economia. Então isso faz com que tudo ande mais devagar. Então é um ano que com certeza não é um ano forte de contratação. Por sua vez, após as eleições, que as coisas estejam mais definidas, a tendência é sempre as empresas tomarem decisões mais importantes. Então a gente tem que levar em consideração, mas como eu disse, quanto antes é sempre melhor. Normalmente o pessoal que se forma aqui no Brasil acaba pensando só no mercado nacional, compacto aqui dentro do Brasil. Só que como a gente sabe, você mesmo que está voando lá fora, empresas estrangeiras por vezes vêm para cá contratar diversos pilotos, fazem temporadas de contratação. Então de que modo isso pode influenciar a empregabilidade do pessoal que está se formando aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem muito potencial de perder pilotos para o exterior. Mas muita gente que gostaria de ir não tem os mínimos, e muita gente que tem os mínimos não faz questão de ir. Então a gente vê que a influência que isso causa no mercado brasileiro é muito pequena. Eu não tenho o número atual, mas eu lembro que alguns anos atrás houve um levantamento por parte dos sindicatos aeronautas e a gente tinha alguma coisa em torno de 700 pilotos brasileiros de linha aérea voando fora. Hoje eu acho que esse número é maior, mas eu acho que não é tão maior assim. E você pensa quanto a gente tem nas companhias brasileiras voando, eu acho que a gente deve ter alguma coisa perto de 10 a 15 mil pilotos. Então seria como 10% no máximo dos pilotos brasileiros estão voando fora. Então ainda tem uma pressão muito pequena sobre as empresas brasileiras ao ponto de influenciar uma grande contratação de quem está aqui. É relevante que você citou que existem pilotos aqui que têm os mínimos, mas ainda assim não querem voar lá fora. E a gente pensando nisso, tem alguns fatores que podem influenciar, claro. Por exemplo, imagino que um piloto que é solteiro, não tem esposa nem filhos aqui, é muito mais fácil para ele ir voar lá fora quando é financeiramente viável. Agora, alguém que já tem uma família, tem 4 filhos, etc., acaba mudando não a vida dele, mas da família também. Então, normalmente, qual o perfil de piloto que acaba aceitando trabalhar e morar lá fora durante um tempo? A gente até vê pilotos solteiros lá fora, mas eu diria até que a grande maioria são dos casados, porque é mais fácil para quem vai com a família, no sentido de que você está indo num núcleo familiar de gente que você conhece, de que vai te apoiar. E muita gente, por exemplo, escolhe, quem tem filhos pequenos escolhe justamente porque a educação vai ser melhor, é um país mais seguro, enfim, tem muitas coisas boas para a família nesse sentido. A parte ruim, que eu acho que é o que segura a maior parte das pessoas no Brasil, é a própria cultura e a família da pessoa mesmo que fica aqui. Afinal de contas, você não vai levar a família inteira, você vai levar só as pessoas mais próximas. Estamos distantes, são 15 horas de voo para chegar aqui, mas hoje com o advento da internet, a gente está muito menos distante do que se ficava algumas poucas décadas atrás. Então, assim, são coisas que têm que ser negociadas, tem que ser visto você, principalmente com a esposa ou o marido, quem que vai abrir mão da carreira, ou os dois conseguem ter uma carreira lá, o que não é impossível. A gente vê muitos
em que o marido é piloto e a mulher trabalha lá também em outra área. Eu conheço casos de os dois são pilotos lá. É possível organizar isso, mas exige, logicamente, uma grande mudança, um planejamento muito bacana e as duas pessoas estarem completamente certas de que é isso que elas querem, porque não é uma mudança fácil nem simples, mas, na minha opinião, é bastante recompensador em muitas coisas. Um contraste que eu sempre vejo quando a gente vê matérias sobre a estrutura de aviação dos outros países, como no Oriente Médio, onde você voa, a gente sempre vê um contraste positivo quanto à estrutura de lá. No sentido de que as escolas de aviação que existem lá são bem mais estruturadas do que as daqui do Brasil, por exemplo. Então tem até escolas que têm, né, feno para a pessoa fazer uma extensão do curso de jet training, coisa assim. Então, apesar de lá ser bem mais avançado nessa parte da estrutura e da formação, o que leva essas empresas a virem buscar pilotos aqui em outros continentes tão longe quanto o Brasil? É simplesmente falta de pessoal ou até a falta de viabilidade financeira do pessoal daquele país para se formar piloto acaba influenciando? Bom, o que acontece é que quando elas contratam gente fora do país, elas contratam gente com experiência. Então é muito mais fácil, você já pega alguém que já estava na linha aérea, em poucos meses essa pessoa está completamente pronta e já atuando. Se você pega um piloto que não tem experiência, então isso vai exigir, né, uma formação muito mais longa e gastar-se muito mais dinheiro, enfim. Por isso que eu vejo elas ainda buscando muita gente fora, porque elas precisam de gente pronta para ontem. Né? A gente aqui no Brasil, como a gente tinha comentado em outro episódio, a gente tem uma oferta de pilotos muito grandes comparado com a demanda. E lá é o contrário, lá não tem quase piloto e, no entanto, eles precisam de muita gente, porque as empresas são todas grandes, todas com 200, 150 aviões, muitos deles de grande porte. É natural que elas precisem de muita gente e a rotatividade também é grande, porque, como a gente disse também aqui, as pessoas lá elas vão por um tempo e depois vão embora. Ou elas juntam dinheiro e vão se aposentar, ou elas voltam para o país delas de origem para voar. Então a rotatividade é muito grande. Essa necessidade de gente pronta rápido é o que faz elas contratarem fora. E como o Brasil é um país onde relativamente nós temos bastante gente disponível, é um país que elas procuram bastante para recrutar. Mas não é só aquilo, procuram gente bastante na Europa, enfim, em outros lugares do mundo também. Aqui no Brasil, sempre que a gente fala sobre esse tema de regras de trabalho, a gente lembra sobre a reforma trabalhista, sindicatos e tudo mais. Esse que é literalmente outro país. Que contrastes você percebeu nessa parte, né, de benefícios para o empregado ali da empresa? Bom, os benefícios são muito diferentes e muito altos até comparado com a maioria dos países. Hoje dá para dizer que o único salário que é mais alto do que o Oriente Médio é na China, mas as condições, às vezes, do pacote como um todo no Oriente Médio é melhor. Então você vai ter colégio para os filhos, você vai ter plano de saúde, você vai ter moradia, tudo custeado pela empresa. Então o seu salário vai vir limpo, sem imposto, sem nada. Só que o que faz essas companhias terem um pacote tão bom, na verdade não é um sindicato, porque sindicato nem existe lá. O que faz os pacotes delas serem bons e atrativos e tudo mais é realmente a necessidade de pilotos. Então, se elas não tiverem um pacote bom, as pessoas simplesmente não vão para lá. Enquanto a gente aqui tem que negociar e fazer greve, isso e aquilo, lá não, lá é assim, a pessoa não gosta, ela vai embora. E aí eles precisam manter a pessoa lá, porque afinal de contas é caro, né, tanto treinar quanto manter. Então, assim, elas precisam manter o piloto lá, então o que elas fazem? Elas oferecem coisas melhores e é isso que vai balanceando, né, as condições de trabalho e a própria regulamentação, no sentido de limites de horas e coisas assim, né, que são diferentes daqui e não são assim não protegem tanto o piloto como aqui. Lá se trabalha bem mais, mas você também ganha bem mais. Então, assim, tem um certo equilíbrio que acontece e que por vezes ou outras se desequilibra, e aí é por isso que você vê faltando piloto num lugar e sobrando no outro, e aí esses movimentos acontecendo, enquanto as próprias empresas tentam se adaptar e criar novos atrativos para que as pessoas tanto não deixem tanto a empresa quanto venham trabalhar nela também. Você citou bastante essa parte dos benefícios. Gostaria de focar mais nisso no seguinte sentido. Recentemente, a gente publicou um CPCast com a participação da Mariana, lá do Galecast, que ela é comissária também, né, em um país ali do Oriente Médio. E ela inicialmente viveu ao início da vida dela no Japão, né, que é um país obviamente pequeno em relação ao Brasil. E a gente fez o contraste de que aqui no Brasil, como é um país de dimensões continentais, é comum a pessoa iniciar a formação, fazer toda a carreira e se aposentar aqui. Porque é possível, né, você fazer todas as perdas e viagens mais longas dentro do país em si. Então é uma comodidade que faz com que a pessoa, por vezes, se limite aqui no Brasil. Já lá no Japão, no caso dela, como é um país pequeno, a pessoa fazer uma rotina profissional
internacional não é somente uma tendência, mas acaba sendo algo natural ao longo do tempo, né? Então, no seu caso em específico, o que levou você a sair desse conforto, entre aspas, aqui do Brasil, para apostar em fazer a sua carreira lá em um país bem menor, né, lá no Oriente Médio? Para mim foi uma questão de carreira mesmo num todo. Não só a parte financeira, que é muito importante, como a parte de uma realização de voar uma aeronave que eu tinha muita vontade, curiosidade de voar, e não só pela aeronave em si, mas pelo tipo de voo que ela faz. Né? Porque não é porque o avião é maior, não é isso. É porque o tipo de voo que esse avião faz são voos mais longos, com pernoites melhores, em lugares mais legais. E isso é uma coisa que influencia. Se é isso que você quer, você vai ter que procurar. Aqui no Brasil essa possibilidade não existia para mim, por isso que eu escolhi ir para lá. Né? Então o que me fez decidir foi isso, é um conjunto de várias coisas. E a questão também de morar num país que eu acreditava que era, e acredito e sinto isso, que é um país que me oferece condições melhores de vida do que eu tinha aqui no Brasil. A gente perde de um lado, ganha do outro, nunca vai dar para ganhar todos os lados, mas a vida é assim, a gente tem que priorizar o que a gente acha mais importante e às vezes essencial. Bom, então é isso, senhores, encerramos por aqui. Não esqueça de fazer, como sempre, seu check de abandono clicando no like, se inscrevendo e deixando o seu feedback nos comentários. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter Calma, agora é minha vez. Agilidade.